Pai querido, Pai amado, em cuja presença nós nos encontramos. É para nós, Senhor, um alto privilégio poder falar com um Deus de amor, com um Deus que nos dá a possibilidade de termos comunhão. Um Deus que, acima de tudo, nos ama e demonstrou esse amor ao entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E por causa desse sacrifício, a nossa salvação foi garantida desde esse dia. Tu pagaste o preço que nenhum de nós jamais poderia pagar. E por meio do teu Filho Jesus Cristo, nós podemos chamar-te Papá. Obrigado, Papá. Obrigado porque tu não nos fizestes apenas criaturas, mas deste-nos a possibilidade de sermos teus filhos aos que creem no teu nome. Neste dia conheces cada um dos teus filhos que tem vindo aqui à tua casa, conheces aqueles que não puderam vir por algum motivo, e eu te peço, Senhor, que tu estendas a tua mão de cura, que estendas a tua mão de libertação, que estendas a tua mão, Senhor, que traz consolo, que traz conforto, que traz ânimo, que traz força, meu Deus. E levantes cada um neste momento, Senhor. Pai, nós queremos repreender o inimigo, Senhor. Nós queremos repreender o maligno que traz muitas vezes palavras de, Senhor, de desconsolação, traz palavras negativas, traz palavras, Senhor, que não abençoam a vida do ser humano. Mas em Ti há palavra de vida, Senhor. Em Ti há palavra de amor. Em Ti há palavras de conselhos sábios, Senhor. Pai, Tu estás aqui em espírito e em verdade. E porque Tu estás aqui, nós queremos dar-te a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, todo o reconhecimento, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. No Teu nome e para a Tua glória. Amém. Amém. Paz Senhor a todos, irmãos. É um privilégio estarmos na casa de Deus. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém. Sabem que nós temos um Deus vivo e a expectativa e a vontade com que devemos entrar naquelas portas pela cada manhã é com a expectativa de o louvar e de o adorar. Amém? E podemos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 6: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um trono e sublime, sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 mãos cobria o rosto e 2 cobria os seus pés, e com as outras 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E que esta manhã nós possamos também proclamar que santo é o Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor esta manhã. Glória a teu nome, Senhor. Tu és santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra, digno é o Senhor poderoso. Ele é santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra, digno é o Senhor poderoso.
santo Deus, amém. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra, digno é o Senhor poderoso. Louvai, louvai, louvai o Senhor, 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 se louvai, louvai, louvai o Senhor, louvai, louvai o Senhor, louvai, louvai ao Senhor. Te louvamos. Oh, grande tu és, Senhor. Obrigado, Jesus. Grande tu és, Senhor. Aleluia. Quantos podem sentir já a presença deste Deus maravilhoso aqui no nosso meio? Ele habita no meio do louvor do seu povo. Aleluia. E nós queremos continuar a dizer que Ele é grande. Ele é grande em poder. Ele é grande em força. Ele é grande em fidelidade. Aleluia. Oh, Senhor, só Tu. Só Tu. Só Tu és Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor. O Teu povo te louva nesta manhã. E engrandece o Teu nome. Aleluia. Glória ao Teu nome. Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao céu. Ninguém é como Tu. Nas trevas brilha a Tua luz, das cinzas Tu nos levantaste. Ninguém é como Tu, como Tu. Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao cego. Ninguém é como Tu. Confessa isso. Nas trevas brilha a Tua luz, das cinzas Tu nos levantaste. Ninguém é como Tu. Deus é grandioso e Deus é forte. Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder. Nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte. Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder. Nosso Deus, nosso Deus. Assim é, Senhor. Assim é o nosso Deus. Ele é grande em poder. Nas trevas brilha a Tua luz, das cinzas Tu nos levantaste. Ninguém é como Tu.
nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Deus é grandioso. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Aleluia. Ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Porque Amém. tu estás conosco, aleluia. Tu és estás digno, conosco, Senhor. Senhor. Tu és grande, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Senhor. Toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará. O nosso Senhor é Deus. Aleluia. Verdade, Senhor. Tu és o Senhor. Jesus Cristo foi pregado numa cruz, em meu lugar e no teu lugar. Passou pela vergonha, mas foi uma vergonha que trouxe vitória. Era uma vergonha que já estava prevista, porque Deus tinha o seu plano já devidamente escrito. E como resultado disso, cada língua deve-te confessar que o Senhor é Rei, porque Ele fez aquilo que mais ninguém poderia fazer. Aleluia. O Rei Esta do manhã amor. queremos te glorificar, Senhor. Queremos mostrar a nossa gratidão a Ti, Pai. Aleluia, Deus. Tu és santo. Jesus Cristo foi pregado numa cruz para nos salvar. Com amor se entregou e em seus braços me aceitou. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi pregado numa cruz para nos salvar. Com amor se entregou e em seus braços me aceitou. Todos o verão e confessarão: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. O Rei que voltará, joelho se dobrará. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Tu és santo, Deus. Tu estás acima de todas as coisas, Senhor. Só tu és o Senhor.
grande eu sou, Filho de Deus, em teu nome há poder. Ressurreto, está consumado, o pecado foi derrotado. Todos o verão e confessarão: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ao Rei que voltará, joelhos se dobrarão. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Todos o verão e confessarão: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ao Rei que voltará, joelhos se dobrarão. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. És digno de honra e adoração, de todo louvor e toda gratidão. És digno de honra e adoração, de todo louvor e toda gratidão. És digno de honra e adoração, de todo louvor e toda gratidão. És digno de honra e adoração, de todo aleluia. louvor e toda gratidão. Todos o verão e confessarão: Que tu és o Senhor, Jesus é Senhor, tu és o Senhor. Jesus é Senhor. Ao Rei que voltará, joelhos se dobrarão. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Todos o verão e confessarão: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ao Rei que voltará, joelhos se dobrarão. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Todos o verão e confessarão: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ao Rei que voltará, joelhos se dobrarão. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. És digno de honra e adoração, de todo louvor Só tu és e digno. toda Só tu és gratidão. És digno de honra e adoração, de todo louvor e toda gratidão. És digno de honra e adoração, de todo louvor e toda gratidão. És digno Só tu és de honra digno, e só tu és adoração, digno. de todo Só tu és louvor digno, e Senhor. toda Só tu és gratidão. Só tu és digno, Senhor. Santo Deus, Nos humilhamos diante de Jesus é ti. Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Declara esta manhã: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor,
Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Amém, Senhor. Senhor, Tu estás sentado no trono, Pai. Oh Deus, o Teu povo clama Santo, 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 Senhor. Oh Deus, que o nosso louvor possa subir até Ti, Senhor Deus, com um aroma suave, Senhor. Oh Deus, que possamos fazê-lo de coração, Senhor, porque Tu és a majestade dos nossos corações, Pai. Tu és a majestade nas nossas vidas, Pai. Tu és a majestade nas nossas casas, Pai, na nossa igreja, Senhor. Sobre aqueles que nos lideram, Senhor. Tu és Senhor, Pai. Oh Deus, e queremos declarar a Ti perante a Tua majestade, Senhor Deus, que Te amamos, Pai. Que entregamos, Pai, de pura vontade e de gratidão, Senhor, aquilo que nos tens dado. Queremos retribuir a Ti, Senhor Deus, o sacrifício vivo que fizeste, Pai. Embora nada possa retribuir, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Estou aqui diante da Tua majestade, pois Tua graça me alcançou. Estou aqui, sei que fui um pecador, mas Teu sangue me lavou. Encontrei o grande amor, agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Tua graça me encontrou como sou, infeliz, mas tudo agora mudou. Estou aqui, grato pelo amor que me dás, perdoado para perdoar. Estou aqui, sei que sou o Teu deleite, por Teu fogo santificado. Já pagaste.
presença da tua majestade. Para sempre teu amor me tocou, na presença da tua majestade. Aleluia. Assim foi, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra principal que sai da boca do Senhor é aquela que já está escrita. Amém? É aquela que já está junto de nós. Então, meus irmãos, nesta manhã eu gostava de começar por dizer alguma coisa que certamente todos sabemos. Quando pensamos naquilo que Deus quer de nós, às vezes podemos ser tentados a achar que aquilo que Deus quer de nós é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa. Mas na verdade, irmãos, Deus, aquilo que quer do ser humano desde o princípio, desde Adão e Eva, é que nós possamos ser obedientes à sua palavra. Amém? Irmãos, a essência da vida cristã é uma obediência a Cristo. Não é nada de muito complexo, não é nada cheio de muitos rituais, não é nada muito elaborado. Aquilo que Deus pede de cada um de nós, a cada dia, em cada instante, em cada decisão que tomamos, em cada ação que fazemos, é que nós possamos ter em conta aquilo que Deus quer para que possamos obedecer àquilo que Deus quer. Mas a verdade é que existem, e todos nós sentimos isto na prática, existem obstáculos para que nós possamos cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Quando queremos ser obedientes, e penso que todos nós nos esforçamos por obedecer a Deus, mas nesse processo de obedecer a Deus, há obstáculos que têm que ser vencidos, e eu nesta manhã gostava de falar apenas de um deles que pode ser um obstáculo. E esse obstáculo são os nossos sentimentos ou as nossas emoções. Os nossos sentimentos, as nossas emoções podem ser, nem sempre. Às vezes o nosso coração, o que sente, é realmente vai de encontro àquilo que Deus quer. Por vezes o sentimento que temos vai precisamente na direção daquilo que Deus quer, mas nem sempre é assim. Por vezes aquilo que sentimos pode nos estar a chamar por uma direção diferente daquela por onde Deus quer que nós caminhemos. Sentimentos ou emoções. A meditação que vamos fazer com base um pouco na vida do profeta Jonas. Nestas últimas semanas, nas congregações de Laranjeira e Corroios, nós temos estado a meditar um pouco. Hoje vamos, assim, de alguma forma, fazer aqui uma síntese do que Deus tem falado à minha vida e tem falado à nossa vida nestas semanas, ali nas nossas congregações. E estamos a falar disto, de sentimentos, de emoções, que são obstáculos para aquilo que é a vontade de Deus muitas vezes. Mas deixem-me dizer, irmãos, os sentimentos, eles não são bons, nem são maus. É importante que nós percebamos isto. Deus criou-nos com a capacidade de sentirmos. E os sentimentos não são bons ou são maus. O sentimento em si mesmo não é certo ou errado. Aquilo que está certo ou errado é o que nós fazemos com os nossos sentimentos. Aquilo que está certo ou errado, aquilo que pode ser bom ou mau, é o que os nossos sentimentos produzem. São as ações que muitas vezes vêm dos nossos sentimentos. E eu gostava, irmãos, que nós pensássemos, por exemplo, o ódio é um sentimento.
mais ou menos todos temos uma noção do que é odiar alguma coisa. É o contrário de amar alguma coisa. Então nós dizemos assim, mas que horror, um filho de Deus não deve odiar, isso é um sentimento que não deve estar no seu coração. Provérbios 6, abram comigo, Provérbios 6, versículo 16 a 19. E apenas, irmãos, nós não nos vamos deter muito neste texto. Este texto tinha muita coisa para dizermos. Eu apenas quero sublinhar aqui um ponto, não é? Diz a palavra de Deus, Provérbios 6, versículo 16 até ao versículo 19. Prestem atenção, irmãos. É uma passagem muito importante. Diz, estas 6 coisas, o Senhor, o quê? Aborrece. Algumas versões dizem odeia ou abomina, vem a seguir. Vejam, estas 6 coisas o Senhor aborrece ou odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Que coisas são essas? Já agora vamos ler. Olhos altivos. O Senhor odeia olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E agora veja lá o que é que Deus abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Mas a mesma palavra de Deus também diz que aquele que odeia a seu irmão está em trevas. Veja, nós, até pelo exemplo que temos da parte de Deus, nós devemos odiar, sabe o que é o pecado? Devemos odiar o erro. Devemos aborrecer o pecado, devemos nos afastar do pecado, devemos nos afastar e devemos odiar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Agora, quando esse mesmo sentimento é lançado sobre uma coisa boa, aí estamos a errar. Quando nós odiamos o nosso irmão, que não devemos odiar o nosso irmão. Veja, quando nós odiamos os nossos inimigos, não devemos odiar os inimigos. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, irmãos, vejam, os sentimentos, eles não são bons nem são maus, nós sentimos, Deus criou-nos com esta capacidade de sentirmos agora, e nem sempre, irmãos, sabemos todos, não conseguimos impedir que determinados sentimentos subam ao nosso coração por vezes. Agora, aquilo que fazemos com os sentimentos, isso sim é importante termos em conta. E depois há um outro aspecto, irmãos, Jeremias versículo 17, capítulo 17, também rapidamente, Jeremias capítulo 17, um versículo conhecido, versículo 9. Na palavra de Deus, a palavra coração, ela surge, a esmagadora maioria das vezes, para tipificar precisamente os nossos sentimentos e as nossas emoções. E vejam o que é que diz, capítulo 17, versículo 9, diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Vejam, irmãos, então, os sentimentos em si não são bons nem são maus, mas os sentimentos muitas vezes não são de fiar, não são de confiar, porque por vezes podemos sentir alguma coisa, como eu disse no princípio, que nos pode estar a levar para fazer algo que é o contrário daquilo que Deus quer. E irmãos, deixem-me dizer, e que os irmãos possam ficar já com esta ideia, que foi uma ideia que nestas últimas semanas ali no Laranjeira e em Corroios nós batalhámos um pouco nisto. Irmãos, o Filho de Deus, e é importante pensarmos isto, o Filho de Deus não deve fazer o que sente. O Filho de Deus deve fazer o que está certo. O Filho de Deus não deve fazer o que sente. Porque por vezes o que sente vai levá-lo a fazer alguma coisa que não está certo. O Filho de Deus deve fazer o que está certo. Amém? Posso ouvir um amém da parte dos irmãos?
vem sempre à altura. Agora os irmãos podem dizer, então mas agora vou andar sempre contrariado o resto da minha vida, Deus quer uma coisa, eu quero outra. Não, irmãos, pela graça do Senhor, Deus muitas vezes, o sentimento que temos no nosso coração vai de encontro àquilo que Deus quer. E é uma bênção quando isso acontece, apesar das lutas e das dificuldades, mas é uma bênção o nosso sentimento tantas vezes, talvez até a maioria das vezes se inclina quando andamos em honestidade diante de Deus, o nosso coração se inclina para aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, mas há sempre uma altura, há sempre um momento na nossa vida em que as nossas convicções elas são testadas. E uma convicção só é testada quando a emoção vai no sentido contrário daquilo que temos que fazer. Há sempre uma altura em que Deus nos desafia para que nós consigamos ver realmente onde está a nossa determinação. Onde está o nosso conhecimento da palavra de Deus. Onde está a nossa obediência a Deus. Obedecemos a Deus porque, irmãos, se eu fizer... Estava-me agora aqui a lembrar assim de uma coisa normal, não é? Eu quando era assim criança, assim cedo, não era cedo, sabe, uns 9 anos ou 10, comecei assim a ajudar, comecei obrigado, não é, claro, a ajudar ali a minha mãe a lavar a louça e tal. Os irmãos acham que eu gostava de lavar a louça? Não. Mas vejam, mas tinha que fazer. Para mim era um custo, porque o meu coração não queria lavar a louça, mas eu tinha que lavar a louça por obediência e pronto, a gente às vezes, como qualquer criança, tenta-se esquivar às coisas e tal, mas pronto. Mas lá tinha que fazer, porque se a minha mãe chegasse ao pé de mim, Nuno, vai lavar a louça, se o meu coração tivesse inclinado para aí, a minha obediência não era propriamente testada, porque, vejam aí, lavar a louça é tão bom, eu até quero, eu até gosto, então bora lá, vamos lá lavar a louça. Agora, a obediência é testada quando o nosso coração vai no sentido contrário. Quando eu não quero, quando eu não me apetece, quando eu não sinto, mas porque eu respeito a autoridade que está acima de mim, eu faço. E há sempre um momento na nossa vida, irmãos, em que esse teste chega à nossa vida. Há sempre um momento em que esse teste ele chega. E o exemplo que vamos ver é o exemplo de Jonas. O exemplo do profeta Jonas, eu peço aos irmãos que possam abrir a palavra de Deus. No livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, e lendo versículo 1 até ao versículo 3. E veio, os irmãos encontraram, podem dizer amém os que encontraram? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muitas vezes na escola dominical, inclusive, nós ouvimos esta história, a história de Jonas, o profeta que desobedeceu a Deus. Deus tinha um propósito para Jonas e Jonas fez exatamente o contrário. E, irmãos, é importante, se nós vermos isto, analisarmos os versículos assim de uma forma superficial, vamos ficar com a sensação que Jonas era um grande rebelde. Vamos ficar com a sensação de que Jonas era como às vezes aqueles adolescentes, não é? Que é normal, próprio da adolescência, aquela rebeldia contra a autoridade. Jonas não queria fazer a vontade de Deus, então fugiu, então que coisa tão feia, temos que obedecer ao Senhor em todas as coisas. Mas irmãos, deixai-me dizer, é mais profundo do que isso. Jonas foi confrontado, e chega a vez a todos, Jonas foi confrontado com esta batalha entre o que Deus quer e aquilo que Ele sente. Vamos ver um pouco esse confronto, vamos ver um pouco aquilo porque Jonas estava a passar. Vamos tentar olhar as coisas na perspectiva de Jonas. Vejam, Deus diz: Jonas vai até à grande cidade de Nínive. O que era esta grande cidade de Nínive? Esta cidade era uma das principais, talvez ainda não a capital, Nínive passou a ser capital
provavelmente no tempo de Senaqueribe, mais à frente, mas Nínive era uma das cidades principais de um império, o Império Assírio, que estava em crescimento. O Império Assírio já existia há bastante tempo, tinha tido alguns declínios, uns ciclos bons, uns ciclos maus, mas o Império Assírio estava numa franca ascensão, prestes a conquistar, como foi fazer mais tarde, toda aquela zona do Médio Oriente, até o Egito, inclusive. Então vejam, Nínive era uma das principais cidades de um império que, por fazer fronteira a norte com Israel, eram inimigos naturais do povo de Jonas. Estamos a falar de um povo que era conhecido militarmente e não só pela sua crueldade. A forma como eles conquistavam os povos e aquilo que faziam aos povos, a forma como subjugavam os povos, era uma forma cruel. Eram povos maus. Irmãos, qual é o nosso sentimento quando nós vemos nas notícias que alguém cometeu um crime horrendo? Ainda, não sei se foi ontem ou anteontem, estava-se a ver nas notícias que tinham encontrado em casa de uma mulher bebés mortos. E nós, quando olhamos para uma pessoa assim, nós dizemos, mas que pessoa é esta? Quem é que consegue fazer uma coisa destas? Agora, irmãos, não estamos a falar de uma pessoa. Jonas estava a olhar para uma nação cruel, uma nação que não conhecia Deus. E sabe qual era o problema? É que Jonas sabia o que Deus queria fazer, que nós vemos mais à frente. Jonas sabia que aquilo que Deus queria era salvar aquela geração daquela nação. Jonas sabia que Deus queria usar de misericórdia sobre a cidade de Nínive. Jonas sabia que Deus queria não condenar o desejo de Deus, é que aquela cidade se pudesse converter para que Deus pudesse poupar aquela cidade. Mas Jonas não entendia isso. Jonas não entendia como é que Deus poderia querer uma coisa dessas. Há alguém que era inimigo do seu povo. Há alguém que ao longo de anos tinha fustigado as fronteiras do seu próprio povo. Como é que agora Deus, vejam na perspectiva de Jonas, o Deus que é o nosso Deus, vai querer salvar os outros? O Deus que é o nosso Deus vai querer salvar os nossos inimigos, vai querer poupar os nossos inimigos. Vejam, irmãos, o confronto de Jonas, a emoção de Jonas, o que Jonas sentia pelos assírios, ia no sentido contrário àquilo que Deus queria fazer com eles. Um outro lado da perspectiva de Jonas sobre aquilo que Deus queria fazer é que Jonas sabia que o seu povo também não iria entender. O seu próprio povo não iria aceitar que ele fosse usado para salvação dos inimigos. Como é que o irmão se sentiria se o seu melhor amigo fosse ajudar alguém? Claro, nós dizemos somos todos espirituais, não é? Então nós dizemos, não, graças a Deus, glória a Deus, e se isto acontecesse era uma benção. Mas irmãos, vamos olhar para a nossa humanidade. Há alguém que faz muito mal ao irmão, que é um inimigo do irmão. O irmão não é inimigo dele, mas essa pessoa é inimigo do irmão. Alguém que faz muito mal ao irmão, alguém que ao longo dos anos tem... E depois o seu melhor amigo, o seu confidente, a pessoa a quem o irmão confia, tendo a oportunidade de se calhar dar uma pagazinha ao seu inimigo por aquilo que lhe tem feito, ainda lhe ajuda. Ainda lhe dá uma palmadinha nas costas. Como é que o irmão se sentia? Sentia-se bem. O irmão ia dizer, mas o que é isto? Então, mas o meu melhor amigo vai fazer uma coisa destas? Então, mas o meu melhor amigo, tendo a oportunidade de se calhar dar um pouco ao meu inimigo, aquilo que ele me tem feito, então isto é que é uma amizade? Isto é que é ser meu amigo? Vejam, Jonas tinha este dilema. Claro que agora numa situação muito maior, não é? Jonas estava com este dilema, então esta gente não vai perceber. O meu povo não vai entender. E até hoje, irmãos, Jonas, dentro do judaísmo, Jonas é considerado ali uma coisa que não interessa muito bem a ninguém. E se não fosse o próprio Senhor Jesus a levantar Jonas, então aí é que acho que nem sei se ele aparecia
no Antigo Testamento, não é? Vejo, irmãos, que o que eu quero chamar aqui a atenção é que Jonas tinha razões humanamente compreensíveis. Atenção, irmãos. Jonas tinha razões humanamente compreensíveis para não querer fazer a vontade de Deus. Não era apenas uma questão de rebeldia. Não era apenas uma questão de bater o pé como uma criança ou adolescente que não faço porque não faço. Não é isso, irmão. Jonas ele estava numa luta tão grande que ele preferia morrer. Ele preferia morrer a fazer aquilo que Deus queria fazer. Jonas sentia algo que ia contra o que Deus queria. Jonas não concordava com o que Deus pretendia fazer. E agora deixem-me dizer, irmãos, Deus não está à espera que nós concordemos com Ele. Quando Deus pede alguma coisa de nós, irmãos, Deus não está à espera da nossa concordância. Deus não está à espera que nós demos o aval e dizemos, Deus, sim senhor, é mesmo isso. Sim, tens razão, vamos lá. Deus não está à espera, irmãos, que nós muitas vezes entendamos as coisas, porque Deus conhece a nossa limitação. Mas, irmãos, o que é andar pela fé? Tantas vezes falamos de fé para que os milagres aconteçam. Irmãos, é preciso fé para muito mais do que os milagres, irmãos. É preciso fé para continuar a confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos as coisas. Os irmãos acham que quando Deus desafiou Abraão para sacrificar o seu filho, os irmãos acham que Abraão concordou com Deus. Quantos pais estão aqui nesta manhã? Podem levantar o braço? Muitos, não é? Eu sou um pai novinho, mas já sou pai. Os irmãos acham, como pais, os irmãos acham que algum pai iria concordar naquele sentido de achar bem sacrificar o seu filho? Irmãos, Abraão teve o mesmo confronto. Abraão foi confrontado entre o que sentia e o que estava certo, mas a fé daquele homem. Diz que ele tinha fé, ele acreditava, ele cria que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Irmãos, mas vejam, foi preciso fé em Deus. Não é que Abraão concordasse com sacrificar o seu filho. E como sabemos, para os que não conhecem, Deus impediu que esse sacrifício foi feito porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus queria testar, como chega a todos nós, testar as nossas convicções, testar se nós somos pessoas que fazemos o que sentimos ou que fazemos o que está certo. Tantas vezes procuramos ajudar pessoas e as pessoas dizem, pastor, mas é que eu não sinto. E então? Às vezes não é uma questão de sentir, é uma questão de sabermos o que está certo e fazermos o que está certo. E talvez muita gente possa estar aqui esta manhã neste confronto, se calhar estão neste confronto há muito tempo, à espera de sentir fazer a vontade de Deus. Irmãos, cuidado. Se estamos à espera de sentir fazer a vontade de Deus, essa vontade pode nunca chegar. Mas temos que andar por convicção e saber o que temos de fazer e deixar os nossos sentimentos para segundo plano. Irmãos, Deus não está à espera que nós concordemos com Ele, porque quem somos nós? Quem é o homem para que entenda o que Deus quer fazer e o plano de Deus? Irmãos, mas nós como servos, filhos obedientes, nós obedecemos. Nós obedecemos. Versículo 4 até o versículo 12, rapidamente, e o tempo vai passando. Vamos ver a decisão, entendemos já um pouco do confronto que Jonas estava a ter, os sentimentos que Jonas tinham. Jonas tinha razões, então como nós vimos, razões plausíveis e outras certamente, mas pelo menos estas são-nos dadas a entender pela palavra de Deus, mas claro, a vida de Jonas e o coração de Jonas não está completamente descrito na palavra de Deus. Talvez Jonas ainda tivesse mais algumas coisas que pudessem justificar o que ele sentia. Mas Jonas, então, irmãos, não era apenas um rebelde. Jonas era alguém que estava num confronto muito grande entre o que Deus queria fazer e o que ele sentia face ao povo de Nínive. Versículo 4, rapidamente até o versículo 12. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Isto porque Jonas apanhou um navio em Jope para ir para Tarsis, uma viagem mais ou menos em linha reta de 3.000 quilómetros. Nínive ficava ali à volta de 900 quilómetros. Irmãos, vejam, às vezes para não fazermos a vontade de Deus somos capazes de dar a volta ao mundo.
E quando aquilo que Deus quer é uma coisa bem mais simples e bem mais perto, não é? Mas pronto, e depois fica para outra vez batermos nesta ideia. Mas o Senhor mandou ao mar, então, um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, a decisão que Jonas, quando confrontado com os seus sentimentos, com o sentimento e as emoções que ele tinha face ao que Deus queria fazer, Jonas teve que tomar uma decisão. E a decisão que Jonas tomou em primeiro lugar foi seguir o seu coração. Foi seguir aquilo que ele sentia. E agora isso trouxe algumas consequências. Veja, irmãos, que a decisão de Jonas entrou num barco de pessoas desconhecidas, pessoas que eram pagãs, que tinham outros deuses, diz a palavra de Deus aqui. Agora vejam, por causa da desobediência de Jonas, por causa de Jonas ter decidido seguir o seu coração, a vida daqueles homens foi prejudicada. Aqueles homens perderam a carga do seu barco, aqueles homens iam morrendo, iam perdendo o barco, iam morrendo ali no mar, tudo por causa que o homem de Deus tomou a decisão errada. Os irmãos já viram a contradição? O homem de Deus, nós como homens de Deus e mulheres de Deus, como filhos de Deus, devemos ser conhecidos por quem toma as decisões certas. Devemos ser conhecidos por por aqueles que estão à nossa volta, deles serem realmente abençoados e não trazermos problema às suas vidas. Irmãos, é triste quando nós, como filhos de Deus, damos conta que estamos a prejudicar a vida de terceiros. Não estamos a prejudicar a vida de terceiros pela nossa fidelidade, estamos a Deus, estamos a prejudicar a vida de terceiros porque estamos a tomar más decisões. Irmãos, se os ímpios, se aqueles que não conhecem Deus tomam más decisões, é normal, estamos à espera que isso suceda. Agora nós, irmãos, que Deus nos ajude. Quantas pessoas tens tu prejudicado? Porque tens decidido vezes e vezes sem conta fazer aquilo que o teu coração diz. Jonas prejudicou aqueles marinheiros. E só pela misericórdia de Deus é que nada de pior lhes sucedeu. Agora vejam, Jonas decidiu desobedecer, como já vimos, criou dificuldades, já vimos, e preferia morrer. Irmãos, o sentimento que Jonas tinha era tão grande que ele preferia morrer a fazer a vontade de Deus. Vejam no versículo 12: levantai-me e lançai-me ao mar. Irmão, Jonas não estava à espera que viesse o peixe. Conhecemos a história, o peixe há de vir a seguir, que Deus vai enviar para tragar Jonas e para salvar Jonas daquela situação. Jonas não estava à espera que Deus enviasse o peixe. Jonas estava à espera de morrer. Jonas estava à espera de se afogar. Ele sabia que era o culpado. Ele sabia que tinha decidido mal, mas estava a seguir o seu coração. E no versículo 17, nós encontramos o que é sempre bom encontrar na palavra de Deus, encontramos tantas e tantas vezes, irmãos, que é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Um homem com razões para fazer o que não devia, humanamente compreensíveis, razões, sim, ele tinha, decidiu mal,
mas Deus usou de misericórdia para com o seu filho. Veja, irmãos, versículo 17 diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe, irmãos, a misericórdia de Deus é demonstrada pelo facto de Deus não desistir facilmente de Jonas. Irmãos, Deus podia ter olhado para Jonas e ter dito assim: não queres? Jonas, não queres? Estás a fugir para Tarsis? Não queres cumprir a minha vontade? Então pronto, deixa. Vai lá a tua vida que eu levanto o outro para fazer esta obra. Deus podia ter escolhido o outro. Deus podia, mas não, irmãos, Deus, a longanimidade que nós encontramos em Deus para com Jonas, a misericórdia, a paciência que Deus teve. E sabe porque é que Deus teve essa paciência? É a minha convicção, porque Deus entendia que Jonas não estava numa situação fácil. Assim como Deus, irmãos, tantas vezes entende que para nós há coisas que são tão difíceis de fazer. Por isso é que Deus vai insistindo connosco. Por isso é que Deus não desiste de nós. Olhe, se você está aqui nesta manhã, apesar de todos os problemas que pode ter na sua vida, é porque Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu. Se calhar está aqui esta manhã e tem dito: mas eu, pastor, eu só tenho, as minhas últimas decisões têm sido, não se aproveita nada. Ainda está aqui esta manhã, Deus ainda não desistiu de você. Deus quer lhe dar mais uma oportunidade. Assim como fez com Jonas. Jonas, um homem a tomar más decisões, mas Deus a ter misericórdia. Irmãos, e más decisões tomamos todos. Essa que é também a realidade. E Deus, a misericórdia do Senhor é que nos sustenta, não é? Deus ainda não desistiu de ti. Irmãos, Deus enviou este grande peixe. Jonas foi engolido por este grande peixe e teve 3 dias e 3 noites, e veja, num sítio mau. Jonas passou um mau bocado. Irmãos, nem dá para começar a imaginar o que é estar dentro da barriga de um peixe. Um sítio escuro, um sítio úmido, com toda a certeza. Um sítio fechado, se calhar sem qualquer perspectiva de conseguir sair. Estamos a falar de um peixe dentro do mar, no fundo do mar. 3 dias e 3 noites. Jonas teve ali tempo, com certeza, para refletir e para ver o que é que poderia fazer, ou para refletir sobre a oportunidade que Deus lhe estava a dar. Irmãos, é tão bom nós podermos ver que neste período difícil, Jonas acabou por usar este período difícil para seu benefício. Tantas vezes, irmãos, Deus dá-nos segundas oportunidades e nós rejeitamos essas oportunidades. Mas Jonas dá-nos aqui um exemplo de alguém que mudou a sua opinião. Versículo 7, vejam, do capítulo 2. Jonas, ele dizia: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Veja, irmão, Jonas, neste momento difícil, no momento de aperto, Jonas, ainda no fundo do mar, ele clamou a Deus e a sua oração, ela entrou no santo templo do Senhor. Talvez também nesta manhã tu estejas tão atolado de dificuldades e problemas. Talvez te estejas a sentir como Jonas, completamente dentro de uma barriga de um peixe no fundo do mar. Se calhar achas que Deus já nem te consegue ouvir debaixo de tanto problema. Se Deus ouviu a oração de Jonas, Deus vai ouvir a tua oração também. Não desistas de clamar a Deus. Não desistas de clamar a Deus, não desistas de orar ao Senhor, não desistas de buscar auxílio da parte de Deus. Jonas, ele disse em tempo de angústia, talvez estejas num tempo de angústia, não importa, num tempo de angústia eu clamei ao Senhor e a minha oração entrou no teu santo templo. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. E que tu possas te dirigir a Ele também com confiança. Deus ouve a tua oração. Deus quer ainda dar-te uma segunda oportunidade. Irmão, Jonas, no versículo 9, um versículo que eu gosto, Jonas diz, o que votei, pagarei. Certamente que Jonas, como profeta da parte de Deus, houve um dia que Jonas votou ou prometeu fidelidade ao Senhor. Quando Deus o chamou para ele ser profeta, Jonas deverá, com certeza, ter tido uma atitude que se esperava de alguém que iria servir a Deus, dizendo: não, Deus, eu prometo ser fiel a ti todos os dias, eu prometo obedecer-te em todas as coisas. Ainda ontem o pastor disse, não é? E os irmãos sabem, tivemos batismos, e que promessa fizemos nós quando nos batizamos? Sermos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, custe o que custar. E a coisa vai bem, até o nosso coração mandar ir para um lado e Deus querer
que nós possamos ir para o outro. Jonas estava a reatar o compromisso com Deus. Jonas estava a dizer: Deus, o que eu votei, a fidelidade que eu te prometi, eu vou pagar. Eu vou pagar. E, irmãos, como comecei, o desafio que Deus tem, aquilo que Deus espera de nós, é que nós possamos cumprir com a promessa de obediência e de fidelidade que lhe fizemos um dia. Que nós possamos obedecer a Deus em todas as coisas. Capítulo 3, Deus tira Jonas da barriga do peixe. Jonas prometeu fazer a vontade de Deus, ser obediente, e Deus volta então à carga. Já Jonas está fora da barriga do peixe. Capítulo 3, Deus volta a dizer: Jonas, pode ser que estejas esquecido, vai lá à cidade de Nínive e vai lá pregar, vai lá falar de arrependimento, vai lá dizer que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. E vejam, irmãos, é importante nós percebermos uma coisa. Jonas obedeceu. Diz lá no versículo 3: levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Vejam, Jonas obedeceu a Deus, Jonas pregou, o povo ouviu. Vejam, um povo cruel, que se calhar diríamos nós: esta pessoa, quantas vezes já não dissemos isto? Esta pessoa nunca há de querer nada com Jesus. Esta pessoa, de certeza que isto vai ser muito, muito difícil. Irmãos, nós não sabemos, não vamos subestimar a obra que o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Qualquer um pode se arrepender dos seus pecados. Nínive, uma cidade cruel, idólatra, do piorzinho que possamos imaginar, eles ouviram a mensagem de arrependimento e eles arrependeram-se diante do Senhor. E Deus já não destruiu. Ora, agora vamos ver, irmãos, e aqui é um ponto importante. Jonas obedeceu a Deus, mas os irmãos acham que o coração de Jonas, o sentimento de Jonas mudou? Não. Capítulo 4, versículo 1. O povo converteu-se e vejam, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E veja o que é que ele diz no versículo 3: peço depois ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Veja, irmãos, Jonas, Deus não mudou o coração de Jonas. Às vezes, irmãos, o teste é esse mesmo. Deus quer testar as nossas convicções. Por isso eu dizia há pouco, irmão, não esteja à espera de sentir fazer a vontade de Deus, porque esse sentimento pode nunca chegar. Porque Deus pode estar a querer testar as suas convicções. Irmãos, há sempre o dia em que isso acontece. Jonas não estava a testar, Deus estava a testar precisamente esta convicção em Jonas. O coração de Jonas não mudou, o sentimento de Jonas face ao povo não mudou, mas ele foi obediente. Vejam que Deus não repreendeu por ele ser desobediente, não, ele foi obediente. Ele cumpriu a vontade de Deus, embora o seu coração ainda. Depois,
mais à frente nós vemos que Deus ainda procura ensinar alguma coisa a Jonas, dizendo a Jonas que ele preocupava-se mais com uma planta do que com 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, e às vezes nós também, faremos aqui um parênteses, às vezes nós também preocupamos-nos mais com coisas que não têm significado nenhum do que com pessoas. Irmãos, e às vezes pessoas que nós dizemos, mas isto são pessoas más, pessoas que não querem nada com Deus. A palavra de Deus diz que são pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. E que nós possamos entender que Deus também quer alcançar essas pessoas. Irmãos, o exemplo que Jonas nos dá é que o Filho de Deus, o servo de Deus, deve ser conhecido por fazer não aquilo que sente, mas aquilo que está certo. Não aquilo que sente, mas aquilo que está certo. Eu gostava que pudéssemos ficar de pé. Pudéssemos fechar os nossos olhos. Obrigado, Jesus. Possas meditar um pouco naquilo que ouviste esta manhã. Talvez estejas aqui e que tens tido consciência que Deus tem pedido alguma coisa de ti, alguma coisa que o teu coração não quer fazer. Talvez todo este tempo tu até tens dito a Deus, mas eu tenho razões para não querer fazer isto, eu tenho razões para... O meu coração tem razões para sentir o que sente. Mas que possas entender nesta manhã que Deus não quer que tu fiques preso às tuas razões. Não é que Deus desrespeite as tuas razões, não é isso. Mas há coisas mais importantes do que as nossas próprias razões. O desafio que Deus quer é que tu possas colocar a tua razão de lado. Tu possas colocar o teu sentimento, que pode ser um sentimento justificável, mas tu possas colocar esse sentimento de lado. E que tu possas dizer, Deus, dá-me força, Senhor. Dá-me força, Senhor. Dá-me força para cumprir o que um dia eu te prometi. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não aceite, ainda que eu não concorde, Deus, mas que eu possa fazer aquilo que está certo. Talvez tu estejas aqui esta manhã, como eu disse há pouco, sentindo-te como o profeta Jonas na barriga do peixe. Mas estás aqui esta manhã, apesar de estares embrulhada em tanto problema, fruto de seguires o teu coração demasiadas vezes. Deixa-me dizer-te, ainda no fundo desse mar, Deus vai ouvir a tua oração. Mas tens que estar disposto a colocar o teu sentimento de parte. Tens que estar disposto a colocar a tua vontade de parte. Tens que estar disposto a colocar a tua razão de parte. E dizer, Deus, que a tua vontade seja uma realidade na minha vida. Dá-me força, Senhor, para cumprir a tua palavra, para cumprir aquilo que queres de mim. Eu gostava de fazer um desafio, talvez depois o pastor Paulo Branco possa fazer mais algum desafio que sinta no seu coração, mas muito especificamente a todos aqueles que aqui estão nesta manhã, que se estão a sentir no fundo do mar e que querem aproveitar esta oportunidade que Deus ainda está a dar. Eu vou pedir que possam vir aqui à frente como um ato de fé e de renovação, de confiança no Senhor, para que possamos orar por ti, para que possamos ser testemunhas do novo caminho que tu queres dar à tua vida. Sim, tu conheces Deus, sim, tu já aceitaste Jesus, sim, mas a vontade de Deus tem sido tão difícil de fazer. Tens que deixar o teu coração de lado, tens que deixar a tua... Vem à frente e clama a Deus. Vem à frente e clama a Deus. Vem à frente e clama a Deus, derrama o teu coração diante do Senhor.
Derrama teu coração diante do Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra. Senhor poderoso, Ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Toda a glória, digno de toda a honra, digno é o Senhor poderoso. Louvai o Senhor. Santo, Santo, posso ouvir, igreja? Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra. Louvai o Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. O nosso Deus é bom. Deus, nós te louvamos por esta manhã, por a tua palavra ministrada, os louvores entoados a ti, Senhor amado, que tu nos conceda uma semana de vitória. Que as nossas necessidades continuem, ó Pai, a serem supridas por ti. Que o milagre que cada vida aqui, Senhor amado, necessita, nesta semana tenha de ti o sim, segundo a tua vontade. Restaura aqueles que estão enfermos, ó Deus. Cura, Pai, aqueles que necessitam de um milagre, de uma cura na vida física, mas também, Deus, cura espiritualmente a tua igreja. Possamos a cada dia sermos, Deus, curados por ti, restaurados por ti, para avançarmos, ó Deus, para corrermos a carreira que está proposta a cada um de nós. Assim vem nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo o mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.